Fernando Schiller já está conosco também aqui, cientista político, colunista do jornal Gente, para falar sobre a expectativa para esse discurso do presidente da República. As atenções do mundo estão voltadas, claro, para Nova York, na Assembleia Geral da ONU. E o primeiro a discursar é justamente o presidente brasileiro. Bolsonaro do cercadinho, um Bolsonaro paz e amor, um Bolsonaro defendendo a imagem do Brasil, vai tocar no assunto vacinação. O que pode se esperar aí desse discurso do presidente da República, hein, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Sônia, Thaís, Cláudio, nossos ouvintes. Primeiro, o discurso na ONU, ele tem o maior impacto que ele produz, na verdade, é o público interno, né? Então, é inegável que o presidente Bolsonaro, primeiro, vai usar para o público interno. Vamos lá, não vive um bom momento, o governo não está numa posição que estava, obviamente, no início, aquele primeiro discurso, que tinha uma marca ideológica, era um governo na ofensiva, como a gente diz em política, né? Estão fazendo a lógica conservadora, a questão ideológica, ou seja, né, fazendo toda a sua pregação, digamos, de início de governo. Agora não tem mais Ernesto Araújo, tem o Carlos França, que é um diplomata cerimonialista, um diplomata discreto, que aliás tem parece uma agenda mais carregada em Nova York do presidente Bolsonaro, não é? Eu falo com o secretário de Estado americano, tem realmente agendas de interação bilateral. Aí você não tem mais Donald Trump falando depois, tem o John Biden. Aliás, um detalhe que me surpreende, o Cláudio falava das agendas do presidente Bolsonaro, é impressionante que a diplomacia brasileira não tenha entrado em ação para organizar, para tentar pelo menos um encontro, ou pelo menos uma conversa com o presidente John Biden. Desde a posse do presidente Biden, o presidente Bolsonaro não teve um contato direto, não teve um telefonema, não teve, obviamente, nenhuma reunião. E agora era o momento, estão no mesmo hotel, vamos falar, no mesmo prédio, eles estão na mesma cidade. Não é? Eu até pensei aqui ontem, né? Podia ter ligado para o presidente Temer, que é amigo do Biden. Se tem um problema diplomático para fazer essa agenda, podia ter o nosso ex-presidente diplomático aí para fazer essa intermediação. Até uma pequena brincadeira aqui, mas não deixa de ser digamos assim, uma sinalização de que tem um problema na agenda do presidente Bolsonaro, que a gente não vê, por exemplo, reunião com empresários, reuniões bilaterais, quer dizer, a gente vê o presidente numa agenda quase familiar com os assessores e hoje vai fazer esse pronunciamento. Eu diria assim, tem dois tipos de temas nesse pronunciamento. São temas, na minha visão, positivos para o Brasil. O Brasil, óbvio, tem metas ambiciosas de neutralidade na emissão de gases, né, antecipou. Isso é muito abstrato, são promessas para 2050, que o presidente Bolsonaro fez na última cúpula do clima. Né? Então esse é um ponto positivo. A ideia de zerar o desmatamento até 2030, um pouco, na minha visão, um pouco fantasioso isso, na medida que os dados de agosto agora de desmatamento na Amazônia não são positivos. Né? Essa ideia de que o governo tem ampliado os recursos lá na fiscalização do IBAMA, bom, isso é muito pouco crível, né? Porque o orçamento brasileiro, ele primeiro é deficitário, você tem contingenciamentos, a eficácia disso é muito duvidosa. Em todo caso, tem alguma notícia positiva nessa linha. Obviamente, o presidente vai falar dos sucessos mais recentes do Brasil na vacinação. Então, a gente chega aí quase perto de 40% de vacinação, 37%, 38% da segunda dose. Mas uma vacinação muito expressiva na primeira dose. Quer dizer, o Brasil entrou tarde, mas vem recuperando, esses números de maneira positiva. Isso é um dado, acho que é um dado para ser citado lá. O Brasil tem dados em termos de, por exemplo, de matriz energética que são muito positivos no fundo do plano global. Não são ações que necessariamente derivam do governo. Mas recentemente, por exemplo, saiu o Brasil, é o 14º maior produtor de energia solar hoje no planeta. Isso vem crescendo muito nos últimos anos. O Brasil tem uma matriz energética limpa, em termos de energia renovável, muito perto de 50%, que é muito acima do padrão global, muito, mas muito acima dos BRICS. É o país que mais tem uma matriz renovável entre os países dos BRICS. Então, assim, tem muita coisa boa para mostrar do ponto de vista estrutural. E eu acho que é esse o foco que o presidente vai dar. Tem temas tóxicos. Por exemplo, ontem eu via muita especulação se o presidente tinha tratado o tema do marco temporal, da demarcação das terras indígenas. A mim parece, pode até falar nisso, mas se falar, na minha opinião, vai ser conselho do Eduardo Bolsonaro, porque é desastroso. Imagina o seguinte, é uma votação, uma decisão
em curso no Supremo Tribunal Federal. Não é? Cabe ao Supremo Tribunal Federal. O presidente vai usar a tribuna da ONU para fazer pressão sobre os ministros do Supremo. Tudo que o presidente não precisa nesse momento é mais uma zona de atrito ali. Então, o máximo que ele poderia dizer, olha, numa entrevista, alguma declaração, mas esse é um assunto que está na Suprema Corte. O governo já explicitou sua posição, agora deu, né? Vai fazer retórica sobre isso. Obviamente, na minha visão, seria um pouco constrangedor. Mesmo caso do tema da democracia, das restrições à liberdade de expressão. Imagina usar a tribuna da ONU para fazer uma espécie de denúncia de que é uma ameaça. Vocês me conhecem, várias vezes a gente discutiu esse assunto aqui. Acho que existem problemas de restrição à liberdade de expressão no Brasil hoje, sérios, graves, mas cá entre nós é um assunto interno, não é um assunto para jogar na ONU, numa Assembleia Geral. Seria, na minha visão, desastroso, seria abrir mais uma frente de atrito com o Supremo Tribunal Federal, que é tudo que o presidente, nesse momento, não precisa. 2 semanas atrás teve aquela carta, quase um pedido de desculpa, fez elogio ao ministro Alexandre de Moraes. Não é o momento agora de fazer esse tipo de retórica, né? De qualquer maneira, eu diria assim, numa democracia polarizada como a gente está, a base de apoio do presidente vai achar ótimo discurso. Qualquer coisa que ele diga, a sua base de oposição, de detratores e etc., que não é pouca, hoje vai achar um horror. Então, por aí o baile vai seguindo. Schiller, tem vários aspectos aí muito interessantes no que você falou. Em 2019, eu estava lá acompanhando a Assembleia, o discurso foi totalmente sobre assuntos internos, né? Só que era um outro contexto, era Donald Trump no poder, ele tinha acabado de entrar no governo, enfim. Hoje, se o discurso tiver, por exemplo, focado na vacinação do Brasil, que vai bem, mas o próprio presidente diz que não toma vacina e os bastidores eles estão recheados aí dessas rusgas pessoais internas do Brasil. Só que os conselheiros do presidente Jair Bolsonaro dizem que é hora de colocar o Brasil no mundo com agendas positivas. Então, eu acredito que o discurso esteja nesse sentido. Mas os bastidores por lá já dizem que o presidente pretende imprimir sua marca pessoal. O que você acha disso? Olha, eu acho que o discurso vai ter, o foco dele vai ser mais pragmático, né? Nesses pontos que eu toquei, quer dizer, a questão da matriz energética brasileira, o elogio ao agronegócio, uma das bases políticas mais importantes do presidente Bolsonaro e mais fiéis, né, no Brasil é o agronegócio. E o Brasil tem o Código Florestal, que é saudado internacionalmente como um código positivo para a preservação do meio ambiente, deixa um limite muito claro para o que pode desmatar, para o que não pode desmatar. Eu acho que tem um argumento que vem desde o início do governo, que a única maneira de você realmente, estruturalmente, no longo prazo, conter o desmatamento e as queimadas na Amazônia é você desenvolver economicamente a região, e por isso tem que dar segurança jurídica, tem que dar título de propriedade, você tem que desenvolver o mercado na Amazônia, né, para evitar a grilagem, não é? Então, assim, eu acho que por aí aí já tem um certo toque, né, do presidente Bolsonaro nisso, não é? Então, agora, o que eu não vejo é aquela retórica agressiva contra as ONGs, contra a mídia internacional que quer descaracterizar o país, contra as tribos ou grupos ou povos indígenas que fazem a queimada. Quer dizer, então, eu acho que por aí é mais complicado. Em que pese, a minha impressão é que alguns toques no meio do discurso serão dados, não é? Por exemplo, eventualmente ele não vai dizer assim, bom, há uma restrição à liberdade de expressão no Brasil, mas vai falar em defesa das liberdades, em defesa, eventualmente até do direito à expressão ou da democracia, ou seja, passando, digamos assim, certas frases, né, que transmitem ideias que são mais próprias do presidente Bolsonaro e que, obviamente, são dirigidas ao público interno. Eu acho que internacionalmente não vai se entender muito isso, né? E agora, sobre um ponto que tu tocaste, que eu acho que diplomacia presidencial é feita de símbolos, né? Então, quer dizer, você tem 20 chefes de Estado lá em Nova York, né? Se tem um apenas que não vacinou, ontem o Cláudio falou que é positiva a reunião com o Boris Johnson. Óbvio que o clima informal, é uma demonstração de um certo prestígio, porque é um primeiro-ministro importante, europeu, etc. Mas o que passa para a mídia internacional, né? E aí não discute, uma parte gosta, uma parte não gosta, mas o fato é o símbolo. É quando o Boris Johnson diz, olha, eu tomei a AstraZeneca 2 vezes, recomendo, né? E o presidente diz, olha, eu ainda não tomei. Não tomei. Então, quer dizer, tem essa simbologia, né? Se aquela cena era verdadeira ou não, que não podia entrar no restaurante, podia ter sentado ali na calçada, tem restaurantes que eventualmente aceitam, bom, mas fica aquela imagem. Então, acho que
O presidente perde sistematicamente essa guerra da imagem, né? Obviamente não faz nenhum sentido o presidente não ter se vacinado, teria uma simbologia nisso, mas aí cá entre nós, né, Sônia? Ele fala muito mais para o público interno dele, para o público ideológico propriamente, do que para o país inteiro e muito menos para o plano internacional. Aí, vamos lá, eu tenho uma impressão muito clara, o governo não tem como ganhar esse jogo, o presidente Bolsonaro já perdeu, e eu acho que tem que fazer o mais pode fazer é um damage control, ou seja, um controle de danos, mas por aí vai ganhar muito pouco. Sobre a agenda dele, Chile, olha, com toda certeza posso dizer que o Itamaraty deve ter tentado esse encontro do presidente Bolsonaro com o Joe Biden. Mas para que isso aconteça, primeiro é preciso lembrar que essa agenda do Biden é disputadíssima, né? Todo mundo quer ser recebido pelo Biden e posar para foto para mostrar aos seus nacionais, né? Cada um em seu próprio país. Mas é preciso que duas coisas. Primeiro, é preciso que o Biden queira, né? Queira muito receber determinada figura para concordar com a sua inclusão na agenda. E não é esse definitivamente o caso do presidente do Brasil. E de outra maneira, ele recebe aquele que é do interesse, digamos assim, da política externa americana, dá uma prestigiada e tal. É muito provável, por exemplo, que ele se reúna com figuras, chefes de governo europeus e tal. Acho que é uma canadense, talvez, que está aí no meio de uma eleição, mas o presidente do Brasil, com toda certeza, não está entre as prioridades do atual presidente americano. Agora, nem sempre foi assim, né? Em geral, os presidentes do Brasil são muito assediados neste momento em Nova York, né? Eu já testemunhei isso. Certa vez no governo de George Bush, o Bush pai, né? Ele recebeu, num momento como esse, assim, num evento como esse, o Bush pai, na época em que os presidentes americanos se hospedavam no Waldorf Astoria, hoje mais não, né? Hoje é sob controle chinês, então eles já não se hospedam lá. Mas estava lá o Bush hospedado, ele não só recebeu o presidente do Brasil, mas muito rapidamente, porque era assim, fila de presidente para ele receber. Ele não só recebeu o presidente do Brasil, que era o atual senador Fernando Collor, como até o convidou a acompanhá-lo na limusine dele, né, até a sede da ONU. Ele foi muito simpático, etc. Mas havia um interesse ali do presidente Bush de tratar dessa maneira o presidente do Brasil. Esse interesse hoje está bem distante, né? A agenda, Shirley, eu queria ter a sua avaliação sobre isso, mostra mesmo um evidente isolamento do presidente Bolsonaro em relação aos outros chefes de Estado e de governo. Se me permitir até uma ilação mais histórica aqui, para a gente descontrair até um pouco, o Brasil já teve momentos melhores, assim, em termos de diplomacia internacional. Às vezes as pessoas perguntam por que o Brasil abre, né, a conferência da ONU. Afinal de contas, o Brasil está longe de ser um dos países mais relevantes no plano global. Por que abre, né? Por que o Biden fala depois do presidente Bolsonaro? Isso começou em 1947, com um notório gaúcho, vou puxar a brasa aqui para o meu estado, Oswaldo Aranha, que presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, onde foi criado o Estado de Israel. E Oswaldo Aranha era um diplomata, na verdade, era um político, mas era um diplomata de grande prestígio, foi eleito presidente daquela Assembleia Geral e criou essa tradição. A força daquela participação do Brasil naquele momento, pós-guerra, havia um reconhecimento da participação do Brasil na própria guerra, enfim, da redemocratização brasileira de 45, mas a figura do Oswaldo Aranha criou essa tradição. Isso lá vão aí quantos anos? 6 décadas dessa tradição, né? Alguns presidentes brilharam na ONU, outros passaram de maneira apagada. A minha impressão é que essa passagem do presidente Bolsonaro é uma das mais apagadas da história diplomática brasileira. Exatamente porque é um presidente isolado internacionalmente, quer dizer, que é um reflexo de 2 anos e meio, de uma política errática na área internacional, onde o Brasil não disse a que veio, quer dizer, o Brasil não estabeleceu alianças, não avançou o acordo de comércio Mercosul-União Europeia, a entrada da OCDE esfriou, não é? Quer dizer, o Brasil apostou nessa proximidade quase unilateral, quase afetiva, política, com o ex-presidente Trump. Na minha opinião, foi desastroso o fato do presidente Bolsonaro ter manifestado apoio nas eleições ao presidente Trump. Quer dizer, primeiro desnecessário, sem cabimento, isso. Depois de meses e meses não estabelecer uma relação, não fazer um telefonema, não estreitar algum tipo de relação entre presidentes, né? Enfim, então eu diria assim, é uma sucessão de erros que o país cometeu
nessa direção. Acho que a imagem do país, eu conversava com pessoas do agronegócio tempos atrás, dizia assim, o Brasil tem um agronegócio reconhecidamente sustentável, já falei, tem um código florestal elogiado internacionalmente, tem padrões, inclusive, pegar do ponto de vista global de desmatamento, que são bastante aceitáveis no plano internacional, em que pese haja preocupações graves em alguns biomas, especialmente na Amazônia, mas o Brasil não vende isso no exterior. O Brasil, a imagem que o país passa no exterior é o contrário, né? Então está tudo errado, o país não trabalhou a diplomacia internacional, a diplomacia ambiental, e que pese alguns esforços, alguns recursos, como aquele discurso mais moderado na última cúpula do clima. Eu acho que o Brasil vai reproduzir um pouco digamos assim, aquele espírito da última cúpula do clima, né? Reafirmar essa ideia da neutralidade climática em 2050, essa meta de zerar o desmatamento em 2030, mostrar algumas coisas que o país vem fazendo na área de vacinação, recuperação econômica, talvez ainda fale do auxílio emergencial, que já acabou há um bom tempo, não é? Das medidas que o governo tomou, que o Congresso tomou para reagir à pandemia, na retomada econômica. Mas cá entre nós, né? Como é que vai falar em retomada econômica se nós vamos ter juros a 8%, o país vai crescer menos de 1%, caiu 5% no passado, está difícil falar em retomada econômica no Brasil, né? Um desemprego a mais de 14%. Então, digamos assim, não é um bom momento o presidente Bolsonaro, não é? E o seu relativo isolamento ali em Brasília mostra isso, na minha visão, assim, é a fragilidade da política externa, a falta de prestígio do presidente Bolsonaro. Eu diria assim, no plano geral, eu acompanho há muito tempo essas passagens dos presidentes brasileiros na ONU, é os momentos mais apagados, eu até diria assim, mais tristes da história da diplomacia presidencial brasileira. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, é claro, o ouvinte da Rádio Bandeirantes vai acompanhar o que está planejado no discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Obrigada, Schiller. Até mais tarde. A gente conta com você para analisar o que foi dito. Bom trabalho, já falamos. Rede Bandeirantes de Rádio.